falar agora. Eu posso falar agora? Pode. Então, eu quero falar sobre o curso, né? Primeiramente, eu falei isso lá, acho que no grupo, e também falei em particular para a Sinamita, e vou repetir porque foi vivido, né? Esse curso, para mim, foi uma resposta de Deus na minha vida, porque eu até falei que uma semana antes de eu me inscrever para o curso, eu tinha ficado com uma dúvida em pensamento assim, mas Senhor, será que o que eu estou fazendo é um chamado de Deus para minha vida ou é só empolgação, alegria de ver as crianças felizes? E eu lembro que eu perguntei para o meu pastor e ele não pôde me responder, acho que também nessa correria que está acontecendo aí com todo mundo. E aí, quando eu conheci a Sinamita, eu nunca me esqueço que foi numa madrugada que eu estava preparando uma aula para as crianças, eu assisti um vídeo de Ministério Infantil no YouTube e o YouTube me indicou a página dela. E dali eu conheci e me inscrevi para o curso e participei. Quer dizer que foi um crescimento espiritual para mim também, porque aprendi muitas coisas que eu não tinha noção. Só uma coisa assim que eu sempre tive na cabeça, que a criança tinha uma vida espiritual, assim, a criança precisava de libertação, precisava de oração. Só que tinha muitas coisas que eu achava que era coisa da minha cabeça, sabe? Coisa que eu estava pensando demais por serem crianças. Mas eu estou muito feliz, quero agradecer a Sinamita, continue fazendo esse trabalho lindo, maravilhoso de ajudar todos nós. Amém. Amém, glória a Deus. Eu senti muita dificuldade, comentei, né, com a sua, assim, eu sempre tive uma infância que eu não recebia muitos elogios, muito pelo contrário, por ser a mais velha, eu era mais cobrada. E eu acho que isso reflete, né, ainda hoje em algumas coisas e outras coisas que aconteceram no decorrer da minha vida. E aí o Espírito Santo me levou a refletir que se há 30 e poucos anos atrás, né, que eu tenho 37 anos, onde as famílias já eram mais presentes na vida das crianças, já ocorriam esse tipo de coisa de ser mais cobrado, de não ter muito elogio. Imagina hoje com as famílias do jeito que estão, né? Muitas famílias aí destruídas, muitos lares, né? Muitas crianças abandonadas, e como elas, né, se sentem hoje em dia mediante a tudo isso que está acontecendo, sabe? E eu fiquei refletindo muito em cima disso. E assim, a gente sabe que a gente tem um papel muito importante na vida delas a desempenhar, né? E eu te agradeço, Su, porque eu acho que através desse curso foi assim, acendeu aquela chama do chamado. Amém, amém. Para desenvolver melhor o meu chamado, e eu acredito que o chamado de todas que participaram. Entendeu? Então, muito obrigada. Amém. Glória a Deus. Deus nos usa exatamente aonde foi a nossa dor, a gente consegue ter empatia, a gente consegue compreender a criança, né? E ajudar as crianças, porque verdadeiramente muitas crianças precisam da ajuda. E a família desestruturada não necessariamente é a família que é uma criança que vive na comunidade, que não tem uma condição financeira, né? Porque não é isso. Muitas vezes a criança é de uma família pobre, uma família humilde, mas com uma base. Então, isso não é bem por aí, né? Então, as crianças hoje, elas realmente precisam de referência, como a gente falou aí logo no início, né? A questão do pedestais sem heróis. Então, quando Deus me tocou para estar falando sobre esse curso, para os professores de criança, esse é um curso que poderia ser para qualquer professor, para pastor, para professor de adulto, mas a gente está com as crianças. Por que com as crianças tem que ser o melhor? Com as crianças tem que ser o melhor. Pode ser pedagogo, não precisa ser, né? Até porque dentro da pedagogia a gente tem muitas influências humanistas, né? Muita coisa que não tem nada a ver, não tem necessidade para a gente.
mas a gente precisa estar sempre estudando, sempre nos aprimorando, sempre dando oportunidade de aprender com pessoas, de aprender com a Bíblia, de aprender com o mestre dos mestres, logicamente, e também com as crianças. Como nós aprendemos com as crianças? Quem vai falar agora? Pode ser. Falar? Não sei. Pode. Meu áudio está aberto? Tá aberto. Vocês, né? Então eu vou falar, tá? Tá, então, meu nome é Zilmara, né? De Zil, as crianças chamam assim. E sobre o curso, foi uma bênção também realmente na minha vida. Eu também tinha falado para a Sunamita, em particular, e uma observação aqui agora. Eu sempre tive vontade de fazer o curso dela quando vi os anúncios, né? Mas sempre estava fazendo algum outro curso online e não tinha tempo para poder me dedicar específico ao curso que ela dá, né? E aí resolvi nessa quarentena, não estava fazendo curso, fazer o curso dela, né? E consegui, e foi uma bênção na minha vida. Eu queria falar sobre essa questão aqui das habilidades, que eu também tive dificuldade em selecionar. Mas toda vez que eu me deparo com essas perguntas que falam sobre a habilidade da gente, eu lembro do que algumas pessoas falam sobre a minha vida, falam para mim, né? E aí algumas pessoas dizem que eu sei falar como criança, aí eu coloquei aqui, que eu tenho criatividade, às vezes, para criar o visual de uma aula que não tem visual. Ensinar, a maneira de ensinar para uma criança, né? Dizem para mim. E aconselhamentos também. Às vezes as crianças estão passando por alguma situação que a mãe já falou, o pai já falou, a professora na escola já falou. E às vezes a criança tem para a sala de aula com aquela confusão na mente. E eu sempre chamo aquela criança e converso, e dali eu vou perguntar como é que foi, e a criança ficou bem aconselhada, ficou bem amparada, né? Então, por isso que eu marquei essa questão das habilidades aqui. E eu gostei muito da revelação que a Sunamita teve sobre a palavra chamado, né? O chamado de Deus na vida de cada um de nós. Todos nós temos um chamado, basta a gente examinarmos a nós mesmos, né? E saber qual é aquilo que o Senhor quer usar em nós para com as crianças, né? E eu gostei muito dessa sugestão aqui, Sunamita, dos livros que teve na apostila. Uma lista de livros, eu já marquei aqui os que eu já li, e os demais eu vou procurar para ler, porque conhecimento, eu escutei alguém falar que conhecimento não ocupa espaço. Então, a gente receber conhecimento, se aprofundar em conhecimento, é sempre bom para cada uma de nós, né? E eu gosto muito de ouvir a Sunamita falar. Todos os vídeos do YouTube dela tem uns maiores, uns menores. Quando eu vejo qualquer página que tem ela falando e ensinando alguma coisa, não importa o que seja, para minha vida são ministrações ricas. O Senhor sempre fala comigo através das palavras que ela tem para cada um de nós, né? Para quem está escutando ela ali. Então, para mim, é ótimo. Amém, glória a Deus. Meu bem, meu celular descarregou e caiu. Fico muito feliz, assim, né? Para a gente é muito bom, né? A gente, como professor, a gente ter esse retorno também dos alunos, né? E saber que realmente o objetivo, né, está sendo alcançado. E eu fico muito feliz. Glórias a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada, Zilmara. Fabiana está com companhia. A seguir, Oi, tudo bem, lindão? Esse é o filho da Fabiana. Quem está ouvindo aí o Mandetta? O Mandetta já foi, gente. Ai, meu Deus, vamos orar, né, para o nosso país. Só Jesus. Quem é que vai falar agora, gente? Eu vou falar, tia Sulamita. Irmã Elizabeth, pode falar, irmã. Paz do Senhor para todos aí. Eu estou muito feliz, louvo a Deus pela vida da Su, pela paciência, né, que ela está tendo comigo, principalmente, pelas minhas dificuldades, limitações. Eu louvo a Deus, que Deus continue capacitando muito mais a sua vida, continue usando gentilmente para nos ajudar, né, a fazer um trabalho melhor para as crianças, porque eles realmente merecem.
Eu tenho aprendido muito, mas muito mesmo. E eu quero deixar aqui somente uma mensagem, né, que eu tenho quase certeza que ela citou em todas as coisas que ela falou aí, ela citou isso. E eu estou aqui porque eu quero que os meus alunos bebam água de um rio corrente. Eu não quero que eles bebam água de uma represa estagnada. Alguém falou isso, né? Eu tenho certeza que a Sulamita citou também no decorrer do curso, e isso tem marcado muito a minha vida. Eu li também num livro, e é muito importante. A gente sempre tem muito o que aprender. Muito. Já foi falado aqui que ninguém sabe tudo. Então, não existe uma pessoa que sabe tudo, ela está sempre aprendendo, e para trabalhar com criança há uma necessidade urgente de aprender sempre mais e dar o melhor para as nossas crianças. Eu louvo a Deus pela vida dela, eu louvo a Deus pela vida de cada um que se propõe a buscar algo para dar o melhor para as crianças. Amém. Amém, glória a Deus. É nesse livro aqui, eu sempre cito, ele é o Ensinando para Transformar Vidas, do Howard Hendricks. Eu já li esse livro faz muito tempo, então não sabia que era aí que estava. Eu ouvi você citando isso. Ele é muito denso. E aí, tia Vanessa? Vou falar agora. Eu tô aqui criando coragem. Você já gravou vários vídeos aí, só falta criar o canal lá no YouTube. Liliane também, já criou, Liliane? Tem que criar, coloca logo as suas histórias lá no YouTube para abençoar a criançada aí. Amém, vou criar. Dá para falar com adulto. Né? Com criança é uma coisa, com adulto é outra. Gente, depois eu conto. Vai lá, Vanessa. Tenho que agradecer pela vida da Sunamita. Eu não posso deixar de estar aqui a minha alegria, né? De poder conhecer você ao vivo, né? Falando assim, cara a cara, né, Sunamita? Só falta pessoalmente, né? Então, eu só tenho a agradecer a Deus, porque até para eu entrar no curso foi uma dificuldade, né? Ano passado, eu iniciei um projeto aqui na minha casa de culto infantil no lar. Então, todo mês eu convido as crianças para poder estarem aqui na minha casa, né, para ouvir o plano da salvação. E cada mês é um tema. Hoje eu já estou liderando as crianças na minha igreja, no departamento infantil da minha igreja, junto das crianças. Então, eu tenho agora, estou liderando o conjunto das crianças e tenho esse projeto aqui na minha casa de culto infantil no lar, onde eu evangelizo as crianças da rua. E aí eu vi a necessidade de eu buscar, né, mais conhecimentos, de aprender mais. E aí eu participo de um grupo que eu vi o seu curso, o Professor Extraordinário. Essa já é a segunda vez que eu participo, né? É a segunda vez que eu participei do primeiro curso. E eu quis entrar de novo para eu poder fixar melhor o conteúdo, né? Porque a repetição, ela traz também um aprendizado, né? Então, é importante também a gente repetir aquilo ali que a gente estudou. Então, eu quis, né, repetir novamente. E aí eu vi esse link e eu falei, não, vou me inscrever. Só que eu estava passando por um momento difícil financeiro, né? R$50 é pouquinho, né? Mas às vezes a gente não tem, né? E você falou, tá o dia, é o último dia para inscrição. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí coloquei no grupo da família. Eu falei assim, meu Deus, o que eu faço? Aí você colocou no meu coração, você tem que pedir o dono da benção, né? Aí eu falei, poxa, eu tô indo para a pessoa errada, eu tenho que pedir o dono da benção. Da benção é quem fez o curso, né? Quem projetou o curso, é a Sunamita. Aí eu fui lá no privado falar com você, pedi, né? Implorei para você deixar eu pagar depois e prontamente você deixou e eu ingressei no curso. Isso foi na primeira inscrição, primeiro curso. Foi no primeiro? Na primeira turma. Aí, tá. Eu fiquei muito feliz e eu só quero agradecer a Deus pela tua vida, né? Por ter tido, né,
essa empatia, né? Porque não é todo mundo que faz isso, mas eu vi que você faz não para ganhar dinheiro, mas você faz mesmo para levar o conhecimento para as pessoas e o crescimento espiritual. Eu quero dizer que eu cresci muito, amei cada aprendizado, cada conteúdo que foi abordado, para mim foi um crescimento muito grande e só me fez crescer. Sei que vou crescer ainda mais, estou aguardando o próximo curso, né, que eu sei que você está preparando aí para a gente. E eu quero deixar aqui, né, foi até uma frase que a irmã acabou de falar, eu anotei aqui no meu caderno, olha, aqui o meu caderno, eu anotei, eu quero que meus alunos bebam das correntes de rio e não de águas estagnadas de uma lagoa. Então, quando você falou essa frase, ela penetrou profundamente no coração, porque a gente tem que entender, né, a importância de falar da palavra de Deus, como que essa palavra está chegando no coração da criança. Mas nós somos canal, né, que vai levar para a palavra essas crianças. Então, nós temos que se importar, sim, de que forma que a gente está levando a palavra de Deus para eles, que eles venham receber essa palavra que é viva e eficaz, né? E é só o Espírito Santo que vai fazer a obra. E Deus, Tsunami, abençoe grandemente a tua vida, né? Cada conteúdo aqui que você aborda nesse curso, aqui anotado, e mexe, eu vou pegar, vou ler aqui no meu caderno. Tá? E que Deus abençoe grandemente. Você também me despertou, né? Para poder gravar o vídeo no YouTube, gravar para as crianças. Eu fiquei triste porque eu não consegui o vídeo da Páscoa para as crianças, porque o meu celular ele tem a memória ruim. E também eu não consegui fazer igual essas meninas fazem, né? Que eu não sei como elas conseguem reduzir, acho que eu falo demais. Eu não consegui reduzir a história para ficar do tamanho que o WhatsApp pede. Aí não deu. Mas que Deus abençoe a vida de cada uma de nós, que nós venhamos crescer para anunciar o Evangelho, que nós venhamos sair de dentro de 4 paredes, né, e ir para as ruas, como Jesus falou, e de que todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Essa palavra que eu deixo para nós nessa. Eu amei conhecer você. Amém, glória a Deus. Amém, amém. E assim, é legal, quem está gravando vídeo para suas crianças, né? As live no Facebook fica mais longa, né? Mas assim, videozinhos curtos, que nem a Liliane, a Vanessa está fazendo, vocês podem. A Liliane está fazendo isso, grava o vídeo e coloca no Facebook. Porque no WhatsApp tem que compactar. Depois eu vou mandar para vocês um programa que vocês podem fazer para compactar e mandar pelo WhatsApp para as crianças. Mais uma coisa legal que vocês também podem fazer, como eu sugeri para a Liliane, é fazer o canal no YouTube. Que vocês, quando vocês se inscrevem em algum canal, vocês já têm uma conta. Então, você só precisa produzir conteúdo e postar lá. Então, se você já tem feito isso para suas crianças, o que você faz? Você vai postando esses vídeos lá no seu canal e já fica um arquivozinho. Fica muito mais organizado do que você deixar no Facebook. Porque as crianças, elas vão poder achar mais fácil você mesmo. Então, você pode compartilhar o link. Você não consegue, Vanessa, compartilhar o vídeo no WhatsApp, mas você compartilha o link e aí a criança vai abrir pelo link. Lógico que, assim, aí vai depender do seu público também, né? Porque se você tiver crianças que não têm internet, não tenha pacote, só utiliza o pacote de dados, aí é interessante que você realmente utilize o Facebook, né? Como rede social, ou o WhatsApp, já manda o arquivo que a criança abre no WhatsApp, né? Porque o YouTube vai consumir o pacote de dados, aí não dá. Aí vai depender do que você quer. Mas mesmo assim, vocês gravando vídeo, já pode montar esse arquivozinho lá no YouTube. E vocês também podem servir de inspiração para outras professoras também. E principalmente crianças, porque a gente tem aí muito conteúdo para criança, muito conteúdo mundano para criança, né? Então a gente precisa assim de ter
trabalhos assim mais fortes com crianças também nas redes sociais. Por isso que alguém falou aí, né, que acho que foi a irmã Luciane, que a quarentena tem forçado a gente, tem forçado muita gente. Isso é uma coisa boa, né? Então, é uma oportunidade que talvez se a gente não tivesse, a quarentena ia continuar da mesma forma. E a gente precisa também utilizar, sim, as redes sociais, as plataformas, para estar alcançando as crianças. Inclusive, interagindo com as nossas próprias crianças. Quem pode falar agora? Você vai lembrar de mandar... Você vai mandar de lembrar de mandar pra gente esse programa do WhatsApp, Sunamita? Mando, achei bem legal. Sim, mas se eu esquecer, vocês me cobrem. Tá? E olha só, a gente tá aqui, a gente vai fazer também a nossa live. Aí eu devo fazer live, né? Por conta desse tempo aí, não sei. Vamos pensar o que a gente vai fazer? O que vocês acham melhor? Vocês colocam lá depois uma votação da nossa aula bônus, tá? A gente vai fazer ainda. A minha... Tá bom, não tá sei bom. Se vocês perceberam. Conseguem me ouvir? Conseguimos. Então, caiu, meu celular descarregou, eu voltei correndo aqui, conectei no carregador para poder encerrar. Eu ando com essa pulseirinha aqui, ó, com as cores do Plano da Salvação. Uhum. Que é uma estratégia de eu conseguir evangelizar alguma criança que esteja na rua, que esteja no hospital, na fila do banco, na fila do mercado. É uma maneira de dizer que tem um grande plano para elas, né? Existe um grande plano por trás dessas cores aqui, e aí dali eu converso com a criança. Então fica a dica para alguma tia sempre carregar na bolsa uma luzinha. Pode carregar, né? Na bolsa e pode ainda, ó, outra dica, ainda pode presentear, pode fazer um montão, como falar. Aí você fala, tá vendo essa pulseirinha? Toma aqui pra você. Não é essa não, é da Zilmara. Conta a história, né? Claro. Aí já fica pra criança. Mas ela é muito boa essa ideia. Muito bom. Gente, quem vai falar então? Falta então a Luciane e a Fernanda. Que não falaram, né? Da experiência do curso. Eu posso falar? Pode. Então, desde que eu conheci os vídeos, também foi aleatório, né? E aí eu já gostei, assim, da sua maneira de falar, né? Do conteúdo da sua fala. Aí eu fui seguindo, me inscrevi no seu canal, fui seguindo. Quando você pôs as 7 necessidades das crianças, eu já mandava, eu tenho um grupo do WhatsApp dos professores, né? Aí eu já mandava para os professores, e assim eu cheguei até o curso. Na primeira vez que eu vi, também não tive condições financeiras para fazer, e dessa vez, agora, foi exatamente assim. Eu vi a tua chamada, né? Olha, até amanhã é o último dia, e eu saí correndo, me virar, feito louca para conseguir fazer a inscrição também, porque eu acho que a gente tem muita necessidade de crescer. Crescer como pessoa, né? Porque a gente tem que se lapidar mesmo. E o que mais me chamou a atenção na tua chamada, na apresentação do teu curso, foi exatamente ele não ser um curso só voltado a material didático, né? Assim, aos recursos visuais. Porque o que eu vejo isso, nós vivemos hoje um mundo muito visual, sem profundidade. Foi isso que me chamou mais atenção. E no seu curso. Eu até coloquei isso, né, numa das lições para você. Isso é o que me chamou a atenção, porque hoje se cria muito, né, o marketing hoje, mesmo no mundo cristão, mesmo na vida cristã, hoje as igrejas, elas estão muito num marketing de visual, né? Tem que ter a cama elástica, tem que ter a piscina de bolinha, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E não é a realidade do povo brasileiro mesmo, né? E principalmente não é a realidade do cristão. A gente tem que ter Cristo e não
essas outras coisas. Todas as outras coisas passarão, né? Mas a gente vê muito isso. Eu já fui em outras capacitações, né? Assim que pelo menos, eu vou, né? Com aquela vontade de aprender, porque eu quero conhecimento para eu conhecer mais a criança, né? Ter uma certa noção da psicologia. E aí você chega lá, é só ensinando a fazer bonequinho, 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 de EVA, né? O EVA é um material maravilhoso para a gente trabalhar, mas se a gente assistir um vídeo do YouTube, tem milhões de vídeos que ensinam a fazer bonequinhos de EVA. Eu faço material com os rolinhos de papel higiênico, eu faço os personagens bíblicos, tudo isso, e tem muitos vídeos ensinando. Então, quando você vai buscar uma capacitação, a gente busca um conhecimento mais profundo. E essa foi a experiência que eu tive com o teu curso. Eu fico maravilhada, vamos dizer assim, né? Da bondade de Deus, assim, em ver uma jovem como você, tão cristã. Você é sal e luz. A gente vê que você é. Amém. Você é isso. Sabe? E isso é muito legal. É isso que acende essa chama dentro do coração da gente, né? Então, é isso. Essa foi a minha grande experiência, foi uma alegria. E a maneira como você fala, que você coloca, né, as coisas assim, mostra realmente uma profundidade, uma preocupação com a criança em si, o que vai na contramão do que a gente tem visto. As pessoas estão mais preocupadas em que o ambiente só seja todo decorado, que a aula tenha muita animação, né? E o que acontece é que nós estamos nos tornando animadores. E eu sempre falo, desde que eu entrei na igreja, 1 ano depois que eu entrei na igreja, eu assumi o ministério infantil. Eu tenho 16 anos de convertido, 15 anos de ministério. E eu vejo isso, que a criança ela tem que ser o centro, né? A gente não pode perder esse foco, e esse é o teu foco. Amém. Amém, glórias a Deus. E assim, é o nosso, né? Quando a gente para pensar no foco de Jesus, o próprio Jesus, o foco dele eram as pessoas, né? É muito importante que a gente possa olhar a criança em todas as esferas, né? A esfera visual ela é importante, a criança ela aprende pelo visual, mas a esfera do relacionamento, ela é muito mais importante quando a criança ela tem esse relacionamento com o professor. E como é que a gente pode fazer isso se a gente não busca um conhecimento, se a gente não busca viver a palavra de Deus, né? Como o irmão falou, ser o sal da terra e a luz do mundo. E Jesus ele nos ensina sermos o sal da luz, sal da luz não, o seu sal da terra, né? E a luz do mundo. Nós temos que brilhar, né? E esse brilho não é o nosso eu, mas sim o brilho do Espírito Santo, né? Que é o que ele nos ensina a todo momento. Deixa eu ver que tem alguém falando aqui no chat, a irmã Lady Jane. Irmã Lady Jane, ela não tá. Vou deixar aqui a Fernanda falar. A Fernanda e a irmã Lady Jane, ela não tá aqui, não tá aparecendo a imagem dela, mas tá ouvindo. Se estiver ouvindo, não tem nem como habilitar o áudio. Se tiver como habilitar o áudio e quiser falar, irmã Leidiane. Irmã Leidiane. Sim, tô ouvindo. A irmã Fernanda vai falar. Depois que a irmã Fernanda falar, aí a senhora pode falar também sobre sua experiência do curso, tá bom? Tá bom. Então, tá bom. Pode falar, Fernanda. Oi, irmã gente, Fernanda. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de agradecer, né, a Sunamita por esse curso abençoado. E eu gostei muito, eu tenho muita afinidade assim também com o que ela fala. Eu me identifico, eu vou me sentindo bem assim com as coisas que ela transmite, né? E o que eu queria falar que eu vi assim o agir de Deus nessa vez, assim, me contemplando, né? Me deu a oportunidade de fazer
o curso dela, né? Eu vi como Deus me viu, né? Como Ele me contemplou, porque eu também perdi a minha mãe e está sendo assim muito difícil para mim, né? E Ele me envolveu com as aulas dela, né? E dentro das aulas dela, ela falou sobre corpo, alma e espírito, né? E eu estava estudando, tentando fazer as atividades, e eu vi que corpo, alma e espírito significa o quê? Equilíbrio, né? Ela abordou as 3 partes e falou que nós temos que cuidar das 3 partes, né? Aí me veio essa palavra quando eu estava estudando, equilíbrio, né? E eu queria agradecer a Sunamita por essa oportunidade, eu gostei muito das aulas, né? E gostaria também de pedir oração das irmãs por mim. Deus nos permite passar todas as experiências, inclusive as negativas, para o nosso crescimento espiritual, nossa formação espiritual. Então, assim, nada acontece por acaso, tudo está no controle de Deus Todo-Poderoso. Irmã Lady Jane está aqui nos honrando com a sua presença. Gente, a irmã Lady Jane, ela não está nessa turma, ela estava na outra turma. Eu estou pegando aqui. E aí, eu estava aqui na live, quando eu fui mandar o link para vocês, eu vi uma mensagem dela, respondendo aí atividades, né? Porque a irmã Lidiane participou de uma experiência aí muito, muito boa. Eu queria tanto ter essa experiência aí na APEC, né? Viajou aí durante um tempo. Foi muito bom. Aí precisou dar foco na missão dela. E aí agora ela estava respondendo, aí ela me respondeu, mandei um link para ela também. Eu falei assim, irmã, quer entrar na live? Estamos ao vivo, quer entrar na live? Conta aí, Moleta, essa experiência aí, tá fresquinho o curso? Sim. Então, assim, a gente, quando trabalha, né, com criança, né, fica assim, buscando pegar o seu tempo, aproveitar o seu tempo, né? E eu andei de férias no Ministério Infantil, porque eu fiquei muito tempo trabalhando direto, e aquilo me desgastou um pouco, né? Então, eu precisei de só um tempinho, mas mesmo assim eu não consegui ficar fora totalmente. Eu fiquei fora. Entre aspas, né, na minha igreja, mas fazendo trabalhos em organizações missionárias, e a APEC foi uma delas, né, em Patopiba, quando eu fui para lá. E fiquei lá 17 dias trabalhando com as crianças do Cerrado, foi uma bênção mesmo. Muito diferente das crianças do Rio de Janeiro, né? E assim, eles ficavam com sede, sabe? Com sede da palavra, se envolviam nas aulas, nos 5 dias que nós ficávamos no povoado, né? Nos bairros, nas classes, nas casas, na igreja. Então, foi muito bom mesmo. E eu estou aqui vendo os vídeos da irmã Sunamita, tentando botar minha aula em dia, né? Porque reciclar sempre é muito bom. Sempre a gente aprende, né? A gente incentiva, né, a gente a fazer nossos trabalhos, né? Caprichar mais nas aulas, incentiva a gente a ter mais despertar mais aquele dom, né? Dos visuais, né? Não deixar para depois, não deixar para as coisas para cima da hora, né? Isso é muito bom. E a gente vai tocando, né? Eu estou agora com essas dicas de vídeos aí de YouTube, esses links que eu sei que a Sunamita vai passar para a gente, para a questão do vídeo, né? Vou tentar fazer alguma coisa. Tá virando YouTube, irmã, também? Vou ver o que eu faço. Vou me arriscar, né? Isso aí, todo mundo virou no YouTube. Depois desse curso, todo mundo vai contar as histórias para as crianças, né?
E assim, não, vou ver. Se der para fazer, eu faço. Se não der, eu paro e a gente faz, eu vou tentar fazer de outra forma, né? Mas assim, foi muito bom, assim, reviver. E essa questão que a irmã Tsunami estava falando de estar perto das crianças, né? Nós até estudamos das necessidades, 7 necessidades básicas da criança. Gente, é muito importante a gente ficar atento mesmo. A criança, quando vem para a igreja, para a escola bíblica, muitas vezes ela traz de casa uma realidade completamente diferente da sala de aula, né? Eu lembro de uma experiência de uma criança muitíssimo agitada em sala de aula, muito agitada, né? E o professor, né, chegou perto desse aluno e não brigou assim com ele, não. Pegou ele no colo, ele tinha 7 anos, foi ano passado. Pegou ele no colo, assim, botou ele no colo e falou: "Ô, Davi, o que houve com você?" E ele acabou chorando muito no colo dela. Então, ela ficou assim, orando, né, conversando com ele, tudo. E ela veio falar comigo, eu estava na secretaria, ela veio falar comigo sobre essa experiência. Ele era muito levado, assim, perturbava muito a sala de aula. Mas quando ela pegou essa criança no colo e ficou com ele, ouviu o choro dele na realidade, né? Ela entendeu que aquela criança estava saindo de casa, porque a gente não sabe como é a realidade, né? Da família, de todas as famílias que levam as crianças para a nossa sala de aula, né? Uma coisa é a gente encontra os irmãos lá, na igreja, todo mundo dá paz, todo mundo é legal, todo mundo é bonzinho, todo mundo é tranquilo, fala com a gente numa boa, né? Mas às vezes a criança sai de casa dentro de um lar cheio de brigas, né? Todo conturbado, e isso afeta muito a criança em sala de aula querendo chamar a atenção, né? Então a gente tem que ter esse olhar total da criança. Não é aquele que está sentadinho, bonitinho na sala de aula, que é o que está só prestando atenção, que precisa de atenção, né? Todos ali precisam de atenção dentro da sua individualidade. Então, acho que nós, como professores, precisamos ter esse olhar, o máximo que a gente puder, olhar individualmente cada um, conversar um pouco com eles, ouvi-los, isso é muito importante, participar dos sonhos deles, que eles têm muito que conversar conosco em sala de aula, né? Então, é muito bom estar com as crianças, eu gosto muito, em sala de aula, fora dela, criança é criança, né? E eu amo muito. Obrigada, tá? Amém. Já vou. Glória a Deus. Amém. E aí isso me fez lembrar um versículo que eu até citei lá no curso, que fica lá em Lucas, eu tinha separado para falar com vocês aqui. Lucas 6:40b, que fala que todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Já falei. Lucas 6:40b. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre, né? Então, a gente volta de novo isso. Quando a gente tem uma voz, assim, que uma irmã Lidiane falou, né? Uma atenção, um professor que se relaciona, um professor que atende a criança na individualidade, é isso que a gente vem falando, né? Primeiro, a gente falou da gente. Deus, assim, ele é tão incrível que ele nos olha como seres individuais, né? Ele também olha para o nosso... para a gente. Então, vamos servir na obra dele, aonde nós fomos chamados, aonde nós fomos vocacionados, aonde nós fomos direcionados por ele mesmo, né? É isso que a gente precisa, ter o equilíbrio de todas as partes. E assim a gente vai estar ali podendo ajudar as crianças que também estão precisando de nós, porque uma coisa é fato, hoje as crianças elas vivem em estresse. Estresse, a criança não estressa, a criança não trabalha, a criança não tem conta, mas a criança ela sofre toda a carga que tem dentro de casa. E aí, meus irmãos,
É muito legal a gente estar aqui fazendo live, é muito legal a gente estar fazendo vídeo no YouTube, sorrindo, falando bonitinho, mas a realidade é nua, a realidade nua e crua não é fácil. Muitas crianças estão sofrendo e muitas famílias estão desesperadas, né? Não é só a culpa da mãe, do pai, assim, enfim, de uma realidade nova para todo mundo, mas assim, eu estou falando das crianças que estão sofrendo. E existe um índice que fala que nas férias escolares aumenta o índice de abuso sexual da criança. Imagina agora na quarentena. Então, existem crianças que estão em casa, né, que estão doidas para irem para a escola. Existem crianças que estão em casa e estão doidas para alimentar da comida que ela recebia na escola, porque essa única refeição era na escola, o lanchinho era na escola, né? Então, assim, existe uma realidade diferenciada para cada um, né? O fica em casa pode ser bom para os meus filhos hoje, que até para eles está sendo difícil, porque eles ficam correndo aqui na casa, eles querem também para a avó, querem visitar, estão com saudade, fica todo mundo na videoconferência lá e não pode ir para o parquinho, não pode ir para o shopping, mas eles estão aqui comigo, né? A gente procurando fazer uma atividade, mas e para aquelas crianças que o pai não tem paciência, a mãe não tem paciência, e estão sofrendo uma série de outras questões. É difícil. Então, assim, o nosso esforço não é em vão, o esforço de vocês não é em vão. Continuem, perseverem, né? Liguem para as crianças, se não faz chamada de vídeo, se não faz um vídeo, mas liga. Esse relacionamento não tem preço. É isso que vai marcar verdadeiramente a sua criança, né? Saber conhecer pelo nome, saber conhecer, igual a irmã falou aí, na sua individualidade. É isso que Deus fazia. Jesus fez isso, né? Com a mulher samaritana. Se ele chegasse no poço e não puxasse um assunto com ela, como é que ia ser aquela conversa? Não ia acontecer, né? Mas ele fez com que ela se interessasse pela história que ele tinha ali para contar, pela aquela água que ele tinha para oferecer, né? Então é isso, gente. Sou feliz por essa oportunidade de estar com vocês. Eu oro para que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, que vocês possam seguir firmes no Ministério Infantil, firmes como professores de crianças, como influenciadores de crianças. E que as crianças que passem na vida de vocês, todas elas possam ter quem se espelhar. Porque professores realmente marcam.